Atualmente, com toda essa questão de igualdade entre homens e mulheres, é discutido sobre quem deve prover o sustento para a família, o homem, a mulher ou os dois. Primeiramente, a parceria e a colaboração são fundamentais na construção de relacionamentos saudáveis e bem-sucedidos no casamento. O casamento ajuda a santificar as pessoas. Um dos motivos é a pessoa deixar de pensar em si mesma e passar a pensar na família em primeiro lugar. A parceria e a colaboração fortalecem a conexão emocional entre os cônjuges. Trabalhar juntos tem objetivos comuns, mas cada um com suas responsabilidades, cria um senso de propósito e realização, aumentando o vínculo emocional. Ao colaborar, os cônjuges podem distribuir as responsabilidades, aliviando a carga individual, o que cria um ambiente que ambos se sentem apoiados e valorizados e têm a oportunidade de crescer individualmente como casal. A colaboração é essencial para o processo de tomada de decisões no casamento. Porém, a Bíblia diz que a decisão final cabe sempre ao homem, que deve ser o cabeça da família. Provavelmente essa instrução bíblica seja porque o homem tende a tomar decisões mais pela razão do que a emoção. E todos nós sabemos que as mulheres são mais emocionais. E quando se toma decisões pela emoção, geralmente não dá certo. Depois dessa introdução, vamos ao assunto principal, que é quem deve ser o provedor da família. É importante notar que as dinâmicas familiares têm evoluído ao longo do tempo, e o papel de provedor da família não é mais exclusivamente atribuído aos homens. Atualmente, muitas famílias adotam uma visão mais equitativa em relação às responsabilidades financeiras. No entanto, o homem deve ser o provedor da família por vários motivos, e vamos ver esses motivos mais para frente no vídeo. Ao longo da história, a estrutura familiar tradicional dependia dos homens para prover o sustento financeiro, enquanto as mulheres assumiam papéis mais voltados para o lar e cuidado dos filhos. Ao ter o provedor principal da família, isso pode proporcionar uma maior estabilidade financeira. Os homens, sendo tradicionalmente vistos como os chefes de família, assumiam carreiras que ofereciam estabilidade econômica. A divisão tradicional de trabalho permitia que os homens se concentrassem mais nas carreiras, enquanto as mulheres se concentravam nas responsabilidades domésticas e cuidado dos filhos. Com isso, os homens conseguiam uma maior especialização e eficiência em seus trabalhos respectivos. E esse sistema familiar foi usado por séculos por todas as culturas do mundo, e as crianças cresciam com menos problemas psicológicos, pois estavam sempre protegidas com a presença constante da mãe e a proteção física do pai. Atualmente, com o pai e a mãe saindo para trabalhar, deixando a criança com terceiros, vemos muitos casos de abuso contra as crianças, até mesmo por parentes que veem a oportunidade de agir com as crianças sem a proteção dos pais. Também tem a questão de homens casados conviverem no trabalho com outras mulheres e mulheres casadas conviverem no ambiente de trabalho com outros homens, o que tem feito com que muitos relacionamentos acabem ou fiquem seriamente prejudicados, porque acabam fazendo amizades com pessoas de gêneros diferentes nesses ambientes. Levam os problemas de casa para desabafar com esses colegas de trabalho que se aproveitam da situação para convencer a pessoa casada a agir contra o próprio casamento, brigando com o cônjuge por motivos que podem ser contornados com uma boa conversa, mas o colega de trabalho acaba sugerindo alternativas contrárias ao casamento. E como hoje em dia, com a tecnologia e toda essa promiscuidade, fica fácil trocar de cônjuge e com isso só trocam de problemas. E quando isso não acontece, tem os fofoqueiros que acabam criando situações para gerar desconfiança no relacionamento da pessoa casada. Também temos a questão de que o homem suporta muito mais situações estressantes do que a mulher, conseguindo administrar as situações estressantes do trabalho. Hoje vemos muitas mulheres estressadas por terem que lidar com a rotina de casa e do emprego ao mesmo tempo, o que afeta toda a família. O feminismo tem atrapalhado demais as questões familiares. É dito pelas feministas que a mulher não deve se submeter ao marido, que geralmente as ama, mas as mulheres devem se sujeitar a outros homens, no caso patrões ou superiores, que muitas vezes não têm o mínimo de respeito por elas. Na verdade, o interesse desses homens muitas vezes está baseado em segundas intenções, e muitas vezes usam dos cargos hierárquicos para conseguirem o que querem. Preciso dar uma pausa aqui para falar sobre submissão ao marido. Essa questão foi deturpada e é confundida com humilhação. Ser submissa ao marido não é sofrer todo tipo de coisa ruim e ficar calada. A submissão bíblica tem relação com o respeito ao marido, tem relação em se submeter às decisões importantes que devem ser tomadas por ele. Portanto, a responsabilidade da tomada de decisões da família deve ser sempre do homem. Precisamos falar sobre a atual pressão social em torno do homem como provedor e seus efeitos, que é uma questão que pode ter impactos na vida dos homens e das famílias de hoje em dia.
Muitas culturas têm expectativas tradicionais em relação aos papéis de gênero, onde os homens são vistos como os principais provedores e as mulheres como responsáveis pelos cuidados domésticos e pelas crianças. Essas expectativas podem criar pressões sobre os homens para atenderem a esse padrão, muitas vezes influenciando suas escolhas de carreira e a busca por sucesso financeiro. E como atualmente o mercado de trabalho está muito mais concorrido porque agora tem homens e mulheres disputando as mesmas vagas, os homens têm enfrentado dificuldades em cumprir o papel de provedores e isso tem causado estresse, frustração, danos à autoestima, identidade como homem e outros sentimentos negativos. A pressão para ser o provedor também pode impactar as relações familiares. Quando um homem está sobrecarregado com expectativas financeiras e acaba tendo que trabalhar mais para atender essas expectativas, pois atualmente os salários não têm sido suficientes para manter uma família, isso pode acabar causando estresse para todos. Essa constante pressão pode contribuir para causar problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão. A sensação de não atender às expectativas sociais pode criar um fardo emocional. Hoje vemos muitos homens optando por viverem sozinhos e tendo relações fora de um casamento, pois seus ganhos financeiros acabam só dando para sustentar a ele mesmo. E também tem a questão das mulheres não saberem ou não cumprirem seus papéis de esposa em um casamento. E entrando no assunto do papel da mulher no casamento, como já foi dito, o homem deve ser o provedor da casa. Ele também deve ser o protetor, o sacerdote para guiar a família nos caminhos de Deus e interceder pela sua família junto a Deus. À mulher cabe o papel de ajudadora do marido no crescimento e gerenciamento familiar, se submetendo às decisões do seu marido e mantendo uma casa em harmonia, transformando-a num lar de amor e bênçãos. Quero deixar bem claro aqui que para tudo isso que está sendo falado nesse vídeo dar certo, o marido e a esposa devem se submeter a Deus seguindo as leis dele e sendo fiel à sua família. A Bíblia é um manual da vida. Quando seguido fielmente, vem dando certo há milênios. Ela nos mostra a hierarquia que deve ser seguida para um casamento dar certo em Efésios capítulo 5, versículos 22 a 24. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Sobre a esposa se submeter ao marido, também temos em 1 Pedro capítulo 3, versículos 1 e 2. Da mesma forma, mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Essas passagens apoiam a ideia da submissão da mulher ao marido em um casamento bíblico, lembrando que tentar fazer isso com um cônjuge que não respeita os valores bíblicos não vai dar certo. Por outro lado, a Bíblia também contém princípios mais amplos que destacam a igualdade e o respeito entre os cônjuges. Por exemplo, em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Esta passagem destaca a unidade e a parceria no casamento. Há passagens da Bíblia que mostram que a mulher deve ser uma ajudadora do seu marido, como em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea. Em Provérbios capítulo 31, versículo 10 a 31, a Bíblia descreve a esposa virtuosa dando ênfase nas suas habilidades na administração doméstica, cuidado com a sua família e contribuições para o bem-estar do lar. Sobre cuidar dos filhos, também em Provérbios capítulo 31, versículos 27 e 28 temos: ela vigia o andamento de sua casa e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam, seu marido também a elogia. Sobre fidelidade e apoio, a Bíblia fala em Provérbios capítulo 31, versículo 11: o coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de recursos. O que vemos hoje em dia são as relações totalmente diferentes dos valores bíblicos, e não é coincidência que raramente os casamentos duram para sempre como deveria ser. Hoje só vemos pessoas que se casam e não passam muito tempo juntas. Se divorciam muitas vezes por motivos fúteis, porque o casal tem mentalidade infantilizada, são mimados e não conseguem sentar para conversar e consertar a relação, e acabam tocando de problemas com outros casamentos. E a cada relacionamento terminado vêm as dores da separação e os traumas, que fazem com que diminuam cada vez mais as chances de um novo relacionamento dar certo, pois a pessoa acaba achando que tudo vai se repetir. Enfim, Deus por meio da Bíblia nos dá um guia de como ter um relacionamento abençoado, seguindo os preceitos que vão nos levar a ter um casamento suave e saudável.
Espero que o vídeo tenha te ajudado a saber qual é o seu papel em um casamento de verdade e que você possa escolher bem com quem vai se casar. Obrigado por assistir ao vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor deixe o seu gostei e se inscreva em nosso canal. Deus te abençoe.